3 coisas que fazem os alunos abandonarem a aula de música. Eu sou Tatiana Starling, sejam bem-vindos ao meu podcast Poderosa e Ele. Eu tô aqui hoje com meu digníssimo marido, Matheus Starling, companheiro, host também desse programa. E a gente vai falar, Matheus, sobre 3 motivos os quais os alunos abandonam a aula de música. Mais difícil do que vender é manter o seu aluno. E esse é um tema que eu acho que vai interessar muito vocês. E então, outro nível ainda, tem outro nível. Além de manter, vender mais de uma vez por mês. Oh, meu Deus do céu, é isso aí, a gente vai falar sobre isso também, hoje. olha. Então eu sei que isso vai ser de grande valia para você que é professor de música. Mas antes de começar esse podcast, ele não poderia estar acontecendo se não fosse o nosso patrocinador, que é a JMC Academy Austrália, uma universidade da indústria criativa lá na Austrália. Para você que é professor, para você que é entusiasta da música, lá tem cursos como performance, produção musical, engenharia de som, teatro, cinema, desenvolvimento de games, vários cursos na área criativa. E o mais legal da Austrália, galera, é que se você não tem condições 100% de arcar com o seu custo, você pode trabalhar na Austrália e pagar a sua universidade. Então, eu acho que vale muito a pena tirar aquele sonho da gaveta, que é morar fora do país, que é fazer uma universidade e vir para a JMC. Se você tem algum interesse, se você tem esse sonho, manda pra gente um direct lá no JMC Academy Brasil, JMC Academy Brasil, lá no Instagram, com as suas dúvidas, que a gente vai te responder e a gente vai te receber por lá, tá bom? Né, Matheus? Mais um podcast, mais uma semana ajudando. Para quem que é esse podcast? Fala aí. Para quem é professor de música, dono de escola de música. E para quem que não é? Para quem quer empreender, ou seja, se você não quer empreender, se o teu sonho é, por exemplo, eu quero ser um professor de música que vai fazer um concurso público. Então, esse podcast não é para você. E se você está aqui hoje, se você está assistindo o nosso programa e não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora, que a gente tem conteúdo diário para você. Nosso podcast é semanal, mas a gente tem outros conteúdos que são diários para você. Se você tem um amigo também que é professor de música, que você acha que ele vai tirar grande proveito, compartilhe esse vídeo também. Não seja egoísta. Não seja. E aí, Matheus, 3 motivos pelos quais os alunos abandonam as aulas de música. Você faz ideia de algum deles? Faço ideia, mas vamos Eu tenho a minha colinha. Eu tenho a minha da colinha. Poderosa Chefona? E eu vou te falar que o primeiro motivo é falta de progresso. Os alunos que não veem progresso, eles abandonam as classes. Por isso a gente tem aquela premissa que você deve comemorar todos os pequenos progressos dos seus alunos devem ser comemorados. Por exemplo, um aluno entra para fazer uma aula com você, ele não tocava nada. E aí, ele não fazia um acorde, não fazia nada. E ele está tocando os primeiros acordes de uma música que ele gosta. Comemore com o seu aluno. Mostre a ele que ele saiu do zero até tocar as primeiras notas de uma música que ele gosta. Isso é muito importante. O que você acha disso? Eu acho isso importante, como você disse. Eu acho isso, na verdade, precisa ter uma mudança de chave. Por quê? Quando a gente fala que existe 2 linhas de como se aprende, né? A pedagogia, que é mais voltada para o lado infantil, e a andragogia, que é voltada para o adulto. Né? Eu vou falar do meu lado, eu só dou aula para adultos, né? Adolescentes ou adultos. O adulto, ele diferentemente da criança, que vai para uma escola, vai para uma aula, mesmo que ela não queira, né? Vai obrigada. Ela vai obrigada e ela aprende, né? Claro que ali dentro ela precisa ter uma motivação para estar ali. Você usa outros subterfúgios. O adulto, ele precisa ver o seguinte, cara, olha só, eu tenho um sonho. Ou eu tenho um problema que eu quero resolver com essa aula. Então ele já vai para a aula de música, ele sabendo o que ele quer, o que ele imagina onde ele quer chegar. Ele sabe onde ele quer chegar, não sabe como ele vai chegar lá, ou ele já começou, encontrou algum problema, tem alguma dor, e ele espera que o professor seja essa ponte onde ele está hoje até onde ele quer chegar. É óbvio que no meio desse caminho, esse sonho vai ser reajustado, as dores vão mudar, vão existir dores novas, mas o que acontece? O professor precisa ter ciência que o adulto, ele precisa ver claramente que ele está chegando lá. Uma dessas maneiras cara, olha só,
Você progrediu, notou isso? Muitas vezes o aluno não está notando. Existem alguns progressos que são claros, principalmente no início. Ele não sabia nada, zero. Está tocando 2 acordes, já está tocando a primeira música. Mas vão chegar em alguns momentos que o aluno pode acreditar que está estagnado. É igual musculação, igual emagrecer. No início você emagrece rápido, mais. você ganha uma massinha muscular rápida, daqui a pouco você entra num platô. Né? E você romper, demora mais, né? Você demora mais. Então, muitas vezes, por exemplo, mulher que quer perder peso, quer emagrecer. Às vezes ela fica mantendo o mesmo peso, mas está trocando massa magra, né? Massa gorda pela massa magra, né? Gordura por massa magra. Às vezes na balança ela não emagrece. Mas aí se você tem... Mas nas medidas ela tá menor. Nas medidas, porque sim. 1 quilo de gordura é isso, 1 quilo de massa magra é isso. Os dois são 1 quilo, exatamente. Mas o volume é diferente. Então, a aluna pode chegar e falar assim, poxa, eu vou parar de fazer musculação porque eu não estou tendo progresso. Professor, não, será que você não está tendo mesmo? Não, vamos dar uma medida aqui, ó, você progrediu. Você perdeu aqui 1 centímetro de cintura, ou você não perdeu cintura nem nada, mas olha só, você já tocou, o percentual de gordura teu já está menor. Então, esse progresso motiva o aluno. Então, muitas vezes, o aluno não percebe o progresso dele e o professor precisa ser esse agente que propõe isso. Ou seja, frequentemente mostrar e comemorar as pequenas vitórias. Por isso, o repertório é bom. Quando você tem repertório muito claro para o aluno, até o final do semestre a gente vai estar tocando 20 músicas. É muito claro para o aluno que ele alcançou o objetivo dele. É claro. Ou então, cara, no final do ano você vai fazer a sua apresentação no recital. A gente fala tanto da importância de ter algum tipo de coisa. Na escola virtual a gente tem uma jam session a cada 2 meses. Na escola presencial, uma jam session a cada 45 dias. Sim, sim. Isso faz com que o nas aluno... aulas ele se... Como fala? Ele se policia, está estudando em algo específico para que daqui 45 dias ele se apresente na jam session. Eu acho que isso é muito bom porque coloca o aluno com um objetivo muito claro. Às vezes o objetivo não fica claro para o aluno. Sim. Então, quando você tem um repertório definido previamente, isso motiva muito o aluno. Ele começa a perceber, cara, eu tenho esse repertório, estou tocando essas 20 músicas. Poxa, eu me apresentei, olha que legal. Há 6 meses atrás eu nem pensava que eu poderia subir num palco e tocar alguma coisa. E tem outras coisas que vão acontecer ali, porque a família viu, os amigos viu, você sai dali com uma elevação social também, né? Sim. Então, gente, uma das coisas que fazem, o motivo número 1 é o aluno não ver o seu progresso. Isso desanima o aluno, né? Não façam isso, mostrem as pequenas vitórias frequentemente. O motivo número 2 é falta de compromisso do professor. Cara, esse aqui é um motivo que é absurdo. Não dá para acreditar que no ano de 2023, no ano de tanta concorrência, tanta gente no mercado, o cara que conseguiu ter um aluno não tenha compromisso com esse aluno. Mas vou te dizer que eu acho que hoje em dia isso está pior do que já foi, sabia? Tá pior, né? Tá pior porque todo mundo tá muito viciadão em dopamina, né? O cara quer estímulo celular, rápido. Né? O que você mais vê é professor que no meio da aula pega um celular, abre um computador. Então, assim, né? Eu vejo isso, por exemplo, na academia. Você está trabalhando com personal. Eu mesma larguei um personal por isso, né? Disso. Tem um personal que a gente ri pra caramba na academia, que o cara dá muita aula, né? E esses dias a gente viu, cara, o cara até filmou. O cara tava assim, aluno fazendo exercício, o cara assim, um celular, ele começou a fazer assim, ó. Mentira. Ele tava não somente olhando pro celular, como ele dormiu olhando pro celular e o celular caiu, e aluno ali fazendo. Fazendo, cara. Gente, olha só. Um dos pontos que eu coloquei aqui, o aluno percebe quando o professor não preparou a aula ou não sabe o que ele deu da última aula. Lá na Starling, eu costumo dar treinamento de tempos em tempos, e o nosso próximo treinamento é dia 15 de julho, eu não sei quando que esse programa vai ao ar. E nesse treinamento eu deixo bem claro e eu passo isso para os professores. É de extrema importância e profissionalismo que o professor tenha um caderno de anotações sobre os seus alunos. Em que estágio ele está, que página ele parou, qual foi a última aula, o que ele deu na última aula, quais são os exercícios que ele passou para casa. De cada aluno, o professor precisa um relatório desse. Por quê? Para que você não fique vendido.
O aluno, ele está te pagando, ele chegou ali para ter uma aula privada com você, ou até mesmo uma aula particular, uma aula, então ele está pagando. Ele quer ter o melhor, e o melhor significa o professor ter a consciência daquilo que ele está ensinando. É um professor que chegou no dia anterior ou 2 dias anteriores e preparou, cara, o que eu vou trazer para esse meu aluno, para que ele evolua e ele continue comigo mais meses, para que ele renove o contrato dele comigo. Tudo isso, todos esses pequenos detalhes são agentes na decisão de um aluno de renovar o contrato. Uhum. Se ele vê que o professor é um professor entusiasmado, é um professor que se preocupa com ele, é um professor que falou, cara, na última aula você não foi muito bem na coisa tal. Como que ele sabe? Porque ele anotou. Porque se ele não anotou, ele tem a semana inteira para esquecer. Mas se está anotado, ele lê. Um pouquinho antes do aluno chegar, ele vai ver, pô, semana passada você não estava muito bem nisso aqui. Você trabalhou nisso? Então já demonstra para o aluno, pô, ele lembra de mim. Eu, por exemplo, faço terapia. E eu já estava longe da terapia há 1 ano. E agora que eu retomei a terapia, eu achei muito interessante. Porque quando eu comecei a contar umas paradas para a psicóloga, ela começou a me falar de coisas que eu tinha falado para ela 3 anos atrás. Fiquei chocada. E aquilo gerou em mim o quê? Segurança. E uma reciprocidade. Eu falei, caraca, essa mulher me entende, ela me conhece, ela guardou, ela se importa comigo, né? Eu sou importante para ela. Porque ela lembra da minha história, ela não ouviu e vazou, foi embora. Sim, sim. Não, ela teve uma escutativa sobre algo que eu estava falando, porque isso faz parte da profissão dela. E faz parte da profissão do professor, um professor bem instrumentalizado, um cara profissional, saber o que está dando em aula, saber qual é a dificuldade do aluno, talvez de vez em quando mandar uma mensagem para o aluno, pô, cara, estudou aquilo que a gente falou, porque ele está lá lendo na agendinha, né? Vou dar uma ligada pro fulano e tal. E aí, fulano, mandar uma mensagem de áudio. Estudou a escala, não sei o que lá. Pô, chega quentinho pra aula, hein? Ou então você guardou a música tal. Sei lá o que você vai falar com ele, mas uma mensagenzinha de meio de semana para mostrar para ele que você tá atento às necessidades dele. Fazer um grupo de fomento também é legal. A gente sempre propõe isso para os professores, né? O que é um grupo de fomento? Muita gente não sabe. Explica aí. No WhatsApp, que você propõe algumas coisas. Por exemplo, você quer ver uma coisa legal? Eu, no Starling Cash, eu tenho chamado algumas pessoas para virem aqui, né? Já aconteceu de algumas pessoas que possuem grupo, por exemplo, o Luthier, ele possui um grupo dos alunos dele. E lá no grupo dele, ele propôs, galera, pô, quero no Starling Cash, vamos fazer... Vocês põem uma pilha no Matheus e começam a pedir? Olha. E a galera vai lá e, pô, chama o cara tal. E aí você chamou? Eu chamei o cara tal, foi um ótimo episódio e tudo mais, mas começou porque o cara tem um grupo de fomento, tem os alunos que estão ali. Estão engajados, ele tem intimidade com aquelas pessoas, né? E tá sempre presente. Ele pediu para os alunos foram de forma... eles quiseram ir lá pedir, né, cara? Entendeu? Outra coisa, por exemplo, eu tenho chamado também luthiers que constroem instrumentos. Que são marcas conhecidas, né? Todos esses caras que são premium, né? Que vendem instrumentos de 20 mil, 30 mil, eles também possuem um grupo de clientes deles, né? João Cassias, o Klingers, esqueci não sei se pronuncia isso. Hã? Eu não sei se é Klinger ou Klinger, né? Music Maker, eu não sei se é Music Maker tem, mas eu sei que esses 2 caras têm. E aí ele bota coisas lá. Não, o que rolou? Eu achei interessante. Um aluno da escola falou, pô, chama esse cara, o Klinger, né? Falei, poxa, bacana, eu vou chamar. Quando eu fui falar isso, esse meu aluno já estava botando uma pilha no cara lá no grupo. E a galera do grupo falou, pô, vai ser muito legal, tal, já tem aquela torcida. Então você vê, cara, como que os grupos de fomento são importantes. Ou seja, faça o grupo dos seus alunos, mesmo que eles não se conheçam, mesmo que eles não fazem parte da mesma turma, mas sendo seus alunos, eles têm isso em comum. E aí você troca uma ideia com essa galera ali no grupo. Por exemplo, eu acho interessante realmente fazer um grupo de fomento. Nós temos os grupos de WhatsApp da Starling Academy, são 2 grupos, um iniciante, o outro intermediário avançado. A gente vê, cara, que o grupo, ele faz parte da vida do cara. Ele tá ali, cara, às vezes ele tá cansado, ele quer rolar o WhatsApp
para ver alguma coisa por 5, 10 minutos. E que seja os 5, 10 minutos dele gasto com a gente. Não né? é um grupo, galera, de propaganda do que você está vendendo, não. É um grupo de fomento, de troca de ideias, de... Se a pessoa botar uma ideia ali, tira dúvida, uma análise, algo que você vai estar dando do seu tempo para aquilo ali. Marca Jam Session. Exatamente. Por exemplo, esses próprios caras que fabricam guitarras, muitas vezes eles, por exemplo, poxa, eu vou lá fazer o Starlingcast do Matheus, vou aproveitar e ver quais são os meus clientes que moram no Rio. E eu vou visitar os meus clientes. Aí as pessoas falam ali no grupo. Então, olha só, gente, como que o relacionamento importa? Agora tem uma coisa que é importante sobre isso. Eu sou um cara que, desde o início, que eu comecei a criar material para vender digitalmente, eu sempre fiz apostilas. Então, isso aí era um ponto que vai ajudar na falta de compromisso do professor é ter um material para 6 meses. Isso não te deixa perder fio da meada, né? Fala. O que acontece é que quando você constrói uma apostila, você se dedica de forma mais minuciosa a construir um cronograma de semestre ou de ano para o aluno. Então você vai, cara, mais minuciosamente do que numa aula, às vezes você deixa um detalhe sobre aquele assunto passar. Porque, poderia ter abordado aquele assunto, mas acabei esquecendo. Então criar uma apostila, ela te dá uma segurança de que, eu estou entregando tudo que eu acho importante sobre isso. Na aula eu personalizei para o aluno, eu entreguei de maneira diferente para o grupo, ok. Mas você tem um script. Na próxima aula, você já sabe exatamente onde você parou. Porque é uma coisa apostilada, você não está ali tirando da tua cabeça, o que eu faço agora mesmo? Não, cara, tem um script. Você está aberto para sair do script, mas você tem uma segurança e você não tem esse problema de, onde foi que eu parei? O aluno, ele sabe que você está seguindo uma ordem. Isso aí te coloca num patamar completamente diferente com os alunos. O cara te vê como um professor mais sério, que você tem apostila, a gente sabe que isso conta demais, porque os nossos alunos falam isso. Sim. Poxa, que bacana. Eu estou aqui numa escola que tem uma apostila, porque eu já estudei em várias escolinhas que o professor é uma folhinha de papel branco escrita. E galera, na nossa formação, a gente tem uma aula ensinando a fazer sua apostila. Então, se você tem interesse em saber mais da nossa formação, manda um direct, manda um eu quero aqui nesse vídeo, porque a nossa formação ela é completa em todos os âmbitos, inclusive na a elaboração de apostilas. Elaboração de apostilas. Matheus, então assim, é interessante que o cara tenha apostila para que ele não demonstre essa falta de compromisso com o aluno. Esse foi o segundo ponto dos alunos abandonarem aulas. E aí eu quero ler um comentário aqui, antes de passar para o terceiro ponto, que é o seguinte, é um momento diferente aqui agora que a gente está fazendo no nosso podcast, que é ler os comentários que as pessoas têm deixado nos nossos vídeos, nos reels do Instagram, aqui. Então, muito obrigada a vocês que deixaram. Comentem, deixem perguntas, porque a gente sempre vem com essas perguntas aqui para o podcast e responde. Esses foram os comentários do vídeo Seja um Professor de Música de Elite. Top, o Paulo Machado falou, top, excelente conteúdo, vocês estão me ajudando muito. Aí botou entre parênteses, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foi um livro que eu dei dica lá. Um dos melhores livros que eu já li, mudou totalmente a minha forma de lidar com as pessoas. Gente, se você não conhece esse livro é incrível. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu falo que é um livro que você deveria ler pelo menos uma vez por ano. Qual é o autor? Você aprende, David Carnegie. Dale Carnegie. Dale Carnegie. Dale Carnegie. Dale, né? Dale Carnegie. Então, ele falou isso só para me deixar numa situação e eu, Tramontina, falei logo o autor. E é um livro muito interessante porque tá até dentro desse tópico. Você saber lidar com as pessoas, saber dar feedback para as pessoas, saber falar aquilo que tem que ser falado, mas de forma onde não vai machucar as pessoas. É um livro muito incrível. Um outro aqui, gostei do vídeo, tenho 16 anos e tenho vontade de abrir a minha escola de música quando for adulto. Esse é o Anima Greza, Escola de Música. Nossa, diferente esse nome, tem que mudar para o nome de Escola de Música, esse nome não é muito legal não. Mas é isso aí, cara, empreender não é para qualquer um, mas é para qualquer um. Você só precisa ter a mentalidade certa na hora de empreender, que com certeza o sucesso vai vir. É uma idade boa de você estar pensando nisso, mas não é o momento ainda de abrir, né? Tem muitas responsabilidades ainda que uma
que um adolescente de 16 anos talvez não esteja preparado. A dica que eu dou é, comece a estudar sobre marketing, sobre venda. Isso. Talvez por que não começar no meio digital? Exato. Tá? É muito mais fácil, muito menos perigoso, o teu custo é menor, dê aula, se instrumentalize. 16 anos, cara, é a idade que você está boa para aprender, aplicar e aquilo. Quebra a cara é barato, né? É verdade. Se quebrar, quebre pequeno, né? Boa dica. E o Thiago Vasconcelos deixou pra gente. Os vídeos são muito informativos, estou amando. Preciso de uma dica. A forma de cobrança dos alunos presenciais da escola de música precisa ser feita através de boletos ou esperar que o aluno pague na escola, nos dias em que ele tem aula? Neste caso, através de dinheiro em espécie, cartão, vamos lá. Gente, não tem uma fórmula mágica. Você tem que pensar aquilo que funciona para você e aquilo que está descrito no contrato. Porque na forma de pagamento no contrato tem que estar escrito pagará a importância de tanto no dia tal, através da forma de pagamento tal. Então, assim, se você está dando ali uma data de pagamento, você não pode esperar que ele vá na sua escola naquela data tal. Se cai num domingo, se cai num sábado, se cai numa quinta, é a aula dele na segunda. Não, o compromisso dele é com o dia 10, independente se ele vai na sua escola ou não. Então, você tem que abrir opções. A primeira opção é quando você faz a matrícula e passa o cartão, né? Cartão de crédito, por exemplo, o cara que faz um contrato de 3 meses, ele passa o valor em 3 parcelas, e aí vai cair de forma automática para você. Uma outra forma é você enviar boletos, e aí você envia o boleto 5 dias antes, mais ou menos, com a data de vencimento, que é aquela que está descrita no contrato, ou através do Pix. Sempre lembrando em contrato que o não pagamento das parcelas na data tal sofrerá multa e juros de tanto, blá, 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 blá. Então, assim, tudo tem que estar descrito no contrato. Então, você pode receber também dinheiro, pode receber no Pix, pode receber no cartão, tudo da forma como for melhor para você, tá? Gente, vamos falar agora do último ponto, que a gente falou 3 coisas que fazem os alunos abandonarem a escola de música. A gente falou da falta de progresso, o professor quando não mostra, a falta de compromisso do professor, aquele professor que não programa uma aula, e também o terceiro, que é desperdiçar tempo de aula. Gente, desperdiçar tempo de aula é uma coisa muito bizarra. O aluno não pode atrasar, mas muito menos o professor pode atrasar para dar aulas para um aluno. Se o professor atrasa, ele tem por obrigatoriedade, por exemplo, o cara atrasou 10 minutos, ele tem por obrigatoriedade dar 10 minutos a mais para esse cara, porque ele está pagando por um número X de minutos ou de hora. Então, isso tem que ser cumprido. Então, o aluno, quando vê também que ele também está desperdiçando, se ele mora longe ou se ele não consegue cumprir com aquele horário, ele sempre chega atrasado, o aluno, ele também chega no momento, ninguém está rasgando dinheiro. O cara começa a querer desistir, porque ele não está conseguindo cumprir o horário. E qual a dica que eu dou? Isso já aconteceu muitas vezes na Starling. Não espera o aluno desistir. Chega para o aluno, demonstra interesse, demonstra que você está preocupado com os atrasos dele, dizendo: poxa, fulano, você tem se atrasado, esse horário não está ruim para você? Vamos mudar o horário. Qual horário vai se encaixar melhor na sua rotina? Então, tenha essa proatividade em ajudar esse aluno com um horário antes que esse aluno cancele, porque ele vê que não está conseguindo cumprir com isso. Outra coisa, seja pontual com seus alunos para que eles aproveitem todo o tempo de aula. Professor de música, professor que dá aula particular ou que dá aula em turma, professor não se atrasa. Não pode se atrasar. Ah, Tati, aconteceu de me atrasar. Dê o tempo de atraso para esses alunos. O aluno tem que sair da sua aula sempre achando que ganhou mais do que ele pagou. Se você dá menos aulas, ele vai sair com a sensação de quê? Que ele ganhou menos. Sim. E esse não é o objetivo, tá? O outro ponto, aquela 1 hora é exclusiva do seu aluno.
Não desperdice ela saindo sem necessidade de sala de aula, indo beber água, indo no banheiro, mexendo no celular. Aquela hora é o momento de ajudar o aluno a realizar o sonho dele com a música. Isso acontece muito, esse professor que fica enrolando é muito o cara que está com a agenda cheia. Porque ele já está dando aula no automático, o cara já tá de saco cheio. Isso é o problema. No início, você está muito motivado. Né? Se você não se cuida, enche a tua agenda, você daqui a pouco está assim, sabe? E eu vou te dizer que eu tive professor assim na Berkeley. É mesmo? Eu lembro. Eu tive um professor desse, alguns, e na você verdade. Ficava bolado, né? Eu pagando lá um dinheirão. Eu já pedi para mudar de professor por causa disso. Você via claramente que o cara, tava ali, cara, cumprindo um protocolo, ele não estava afim de estar ali, ele tá cansado. Então, não seja esse cara, né? E esse cara pode estar em qualquer posição, ele pode estar na melhor faculdade de música do mundo, cansado, exausto, né? O grande lance é como o cara está e não aonde ele está, né? Sim. Então se prepare para as aulas, tenha motivação para estar nas aulas. Não dê ao seu aluno motivos para que ele saia da sua aula, né? Se o cara tiver que sair, seja por, sei lá, motivo financeiro, ou porque o cara está se mudando, qualquer outro motivo que não seja você, que você faça o máximo para que aquele aluno saia dali e pense, se um dia eu voltar a fazer aulas de música, vai ser com o Matheus Starling que eu vou fazer, vai ser com o Mitch que eu vou fazer, vai ser com o Lucas. Que ele se lembre de você como um cara que era top. Faça diferença na vida do seu aluno. Isso aí. E é isso. É isso. Acabou o nosso podcast de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha colinha, gente. É importante que a galera que tá aqui, esteja inscrita no canal, hein, gente? Vamos fazer... Deixa comentários, aproveita e deixa comentários aqui nesse vídeo. Se você tem se você acha que existe algum outro motivo pelo qual o aluno desiste das aulas, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou falar sobre isso no próximo vídeo também. É isso. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Fica na paz. Tchau, tchau.